Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Reação Anarquista. Eu estou de volta para mais um episódio e desde já peço desculpa pelo atraso. Tenho tido algumas dificuldades em gravar episódios por várias razões. Tem sido complicado arranjar convidados, os temas também não têm sido assim ah, fáceis de encontrar e às vezes, se calhar também por defeito meu, quando sinto que não tenho assim nada de importante para dizer, prefiro ficar calado do que propriamente estar a encher chouriços, entre aspas, e explica um bocado o atraso na gravação deste episódio. Se algum de vocês que me esteja a ouvir temeu pela minha saúde, entre aspas, e digo de forma hiperbólica, como é óbvio, está tudo bem, simplesmente tem sido um bocado mais difícil de gravar também por razões pessoais. Mas estou de volta e trago-vos hoje mais um monólogo com dois temas mais da área da parte internacional e, e pronto, será muito por aí o que vai acontecer hoje. Para começar, eu ia falar do que se passa, ou do que se passou e do que se passa na Síria. Como sabem, a ditadura dos Assad caiu. Neste caso, o Bashar al-Assad foi deposto. Já tinha acontecido, ou seja, aconteceu algo semelhante ao que aconteceu no Afeganistão, em que no caso do Afeganistão foi os Talibã, no caso da Síria foram um conjunto de alianças de rebeldes e de grupos terroristas ou definidos como terroristas que se começaram a ocupar cidades e chegaram a Damasco e obrigaram à queda do regime. E tem sido curioso observar as, as reações. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu já falei um bocado, já fiz um post sobre o assunto e tem a ver também com a forma como órgãos de comunicação social, quer aqui, quer lá fora, têm tratado esta insurgência como. Ou seja, parece que estão a tentar dar um spin positivo no que está a passar. Eu percebo, obviamente, que quem obviamente que se trata de uma ditadura e o nosso impulso, enquanto filhos do mundo democrático e ocidental e liberal, é torcer pelo fim destas ditaduras, mas temos que perceber que nem todas as ditaduras, ou melhor, nem todos os que depõem ditaduras são propriamente pessoas aconselháveis ou grupos aconselháveis. Isso aconteceu e acho que é o que me está a dar neste momento, que são muito, entre aspas, vibes de, de primavera árabe, que aconteceu no início da década passada, em que também tivemos uma onda de revoluções e de revoltas populares, mas agora, se formos a ver o resultado das mesmas, uh, basta ver o que aconteceu à Líbia e o que esteve para acontecer no Egito, quando a Irmandade Muçulmana inicialmente obteve poder ou capturou o aparelho de poder, e, ou seja, estes países são sempre difíceis de perceber o que é que vai acontecer. Aliás, é muito difícil perceber o que é que acontece no dia a seguir a uma revolução. Nós tivemos o mesmo caso de Portugal, que teve uma revolução para todos os efeitos, na sua maioria pacífica, apesar de, obviamente, ter havido mortes e feridos. Nós tivemos um processo revolucionário que foi bastante violento e que, segundo várias fontes históricas, podia ter mesmo descambado numa situação de guerra civil ou até podia ter descambado para uma resolução que não fosse o sistema que temos agora, que apesar das liberdades que concede e de democracia, não é propriamente o melhor sistema, mas pronto, obviamente que não vou estar a dizer que não é melhor ter liberdade e democracia do que não a ter, como é óbvio. Mas isto tudo só para dizer que quando os regimes caem, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir. É sempre um processo muito confuso e caótico. Obviamente
que isto também não é para dizer que uma ditadura nunca deve cair, ou que nunca deverá haver uma revolução. Eu consigo perceber que em certos aspectos ou em certas ahm, condições muito específicas, a população não tenha outra hipótese que não seja revoltar-se e derrubar um regime que seja opressor. Eu não considero que ninguém esteja, ou seja, a bem da, digamos, da estabilidade ou da ordem e da paz social, por assim dizer, tenha-se que saturar ou tenha-se que se viver com opressão e com uh, falta de direitos e liberdades. A questão não é essa. Mas a questão aqui é precisamente essa. Aquilo que eu estava a falar anteriormente, que é nós nunca sabemos em que é que uma revolução pode dar. E já tivemos bons exemplos, por exemplo, o caso da Espanha, até considero um caso mais que é um melhor exemplo, assim, por assim dizer, de uma ditadura que faz uma transição mais institucionalista uh, para, para uma democracia, que ainda assim teve os seus problemas, teve a sua violência e o seu derramamento de sangue, mas houve ali uma tentativa de fazer uma transição uh, para um Estado democrático com os seus com uma transição que teve os seus pontos fortes, os pontos fracos, a questão não é essa. Mas aqui, quando falamos da Síria, e já falei da Líbia, já falei do Egito, pá, nós falamos de países que nós não sabemos. A Síria é um país que, como vários países na zona do Levante, aquela zona a sul da Turquia, que tem a Síria, que tem o Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, uh, são zonas que são zonas muito complexas, porque, como muitos de nós sabemos, após a queda do Império Otomano, estas zonas foram mais ou menos partilhadas entre o Reino Unido e a França de uma forma um bocado um bocado displicente, no sentido de não ter propriamente atenção ao facto de ser uma zona muito diversa em termos de religião e até de etnia. A Síria é um país que tem muçulmanos, né, que tem praticantes do Islã, mas também já teve judeus, tem cristãos. Aliás, há uma zona na Síria, que é uma zona montanhosa, por acaso é bastante interessante, que tem uma população cristã que ainda fala aramaico, que é a língua que Jesus Cristo falava e que se falava na altura em que Jesus Cristo caminhava na Terra. E acaba, ou seja, tudo isto é uma zona muito complexa em que há aí na questão dos curdos, há a questão de, durante muitos anos, a Síria ter sido um dos bastiões do Estado Islâmico, ou seja, é muito difícil perceber o que é que vai vir daqui. E obviamente que isto não significa que eu tenha que torcer pelo Assad ou achar que o Assad era um bom líder, mas também é preciso reconhecer a complexidade de vários países, sim, neste caso, vários países, peço desculpa, que durante séculos e séculos foram compostos de várias minorias que coexistiam sobre uma liderança forte. Caso tenha sido ela dos Assad, ou até tenha sido muito anteriormente do próprio Império Otomano. E agora que se abriu a caixa de Pandora, por assim dizer, é importante perceber o que é que vai acontecer, como é que na Síria se vai conseguir fazer este equilíbrio entre a democracia, entre a prevalência de maiorias religiosas, sem que essas maiorias religiosas tiranizem as minorias religiosas, e o facto de ou o grande responsável por esta revolução e por este golpe ser alguém que passou
muito tempo no Al-Qaeda e até sobre treino, se não me engano, do próprio ex-líder do Estado Islâmico, o Al-Bakr al-Baghdadi, não tranquiliza para o que aí vem, porque obviamente que não, 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 não acredito por um segundo que me digam que hajam jihadistas moderados ou uma pessoa que tenha este currículo de repente tenha visto a luz e agora é um moderado que defende a diversidade e que quer ser um democrata. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Uh, e é importante seguir com atenção o que vai passar. Eu percebo que muita gente, também pelo que significa geopoliticamente para a Rússia e para o Irão, queda da ditadura dos Assad, esteja contente, mas um problema, ou um dos problemas dos jogos geopolíticos é que muitas vezes tende a fazer de refém os povos que vivem nestas situações e nestas zonas do globo e é importante também ter essas pessoas em consideração e aquilo que eu desejo para a Síria é o que obviamente encontre uma solução uh, de forma interna que seja a boa para todas as partes e que respeite os direitos das diferentes comunidades e que não seja simplesmente um Estado falhado, como pode acontecer, como aconteceu à Líbia, e que acabará por ser um problema até para a União Europeia se essa situação produzir ainda mais refugiados, produzir mais ou permitir o ressurgimento de grupos terroristas, será obviamente um problema para os europeus. E nesse aspecto, obviamente que é uma situação que eh, exige muita cautela e muito cuidado e longe de permitir, pelo menos na minha opinião, tanto otimismo sobre o que se está a passar, porque às vezes a realidade é assim, às vezes a realidade não, não é por em Portugal e na Europa existir esta espécie de mitologia da revolução como uma libertação dos povos do obscurantismo e da, e da opressão, e essa mitologia é algo que está muito presente, principalmente em Portugal, mas um bocado por toda a Europa, desde a Revolução Francesa. Não é por isso existir que nas outras partes do globo vai ser igual. E às vezes há mesmo situações em que não há uma boa solução, há uma solução menos má. Eh, Sei que se calhar para muita gente custa ouvir isto, mas é a minha, é o meu entendimento. Longe disso querer dizer que justifico ou que quer justificar ditaduras ou opressão ou tirania. A questão não é nada dessa. É mais tentar perceber qual é que das tiranias é menos má, por assim dizer, o que é sempre um exercício muito difícil e em certos aspectos objeto, mas nem sempre estamos na melhor opção ou na melhor situação para fazer uma transição rápida e de sucesso de uma tirania para uma democracia. E se há algo que é muito difícil de ter, é uma democracia funcional, por várias razões, uma delas inclusive a natureza humana. E mais uma vez, não quer dizer que eu não acredite na democracia, não acredito que a democracia seja necessariamente má. É apenas uma reflexão que acho que é preciso ter, mesmo para quem defenda a democracia, um, sobre a nossa própria natureza enquanto sociedade, enquanto ser social e enquanto ser humano. É simplesmente isso. Agora, na segunda parte, vou virar-me para a Europa, para um país em específico. Hoje não vou falar sobre Portugal, também não, como já devem ter percebido, já não vou falar sobre os Estados Unidos. Vou falar sobre a França, que há uns dias
aprovou uma moção de censura que levará à queda do governo nomeado por Emmanuel Macron, um governo que era, para todos os efeitos, impopular, o que explica o sucesso da moção de censura. E é impopular porque se tratava de um governo que estava ideologicamente e politicamente isolado. Se bem se lembram, a França foi a eleições há pouco tempo, após as eleições decorreram após o resultado das eleições europeias em que o Rassemblement Nacional ganhou as mesmas e de forma clara. E essas eleições vieram a revelar que, apesar de ter havido em números absolutos também um aumento do Rassemblement Nacional, que foi o partido mais votado, em número de votos absolutos, repito, isso não teve não se plasmou ou não teve uma consequência direta no resultado das eleições em termos de membros do Parlamento eleitos ou membros da Câmara Baixa, porque a França também tem um sistema bicameral. E, um, e como sabem, houve uma aliança entre Macron e a esquerda, e quando digo da esquerda, refiro-me à esquerda mesmo, não só o Partido Socialista, mas também o movimento de esquerda radical do Mélenchon. E o que aconteceu depois das eleições é que a esquerda, essencialmente, permitiu a que o partido Macron salvasse um bocado a sua face, apesar de ter ficado em terceiro ou quarto, já nem me lembro bem, mas esteve longe de ser o partido mais votado. Um, e o que Macron fez foi nomear um primeiro-ministro conservador, e ter feito várias semanas de pressão sobre o Partido Socialista para se decuplar, ou descolar, peço desculpa, estava a pensar no decoupling em inglês, a se descolar ou seja, do Partido Socialista descolar do movimento de Mélenchon e apoiar um movimento ao centro. Tudo isto enquanto durante anos Emmanuel Macron desgastou completamente o centro-direita, fazendo da Frente Nacional, ou neste caso agora é a União Nacional, o seu principal inimigo, bipolarizando a política francesa em torno desse, desse bicho-papão. O que temos agora é essencialmente isso, é o corolário da política de Macron. Macron parece cada vez mais isolado, um Macron que tem tido dificuldade em ter um, uma paz em casa para depois se projetar no plano europeu, que é uma das suas ambições claras, e que é uma ambição natural de qualquer líder francês, pelo tamanho e pelo que simboliza a França na Europa, mas Macron não tem tido a paz que precisa para se projetar na Europa e aproveitar de certa forma um, também o caos político que graça na Alemanha. Obviamente que isso que não é possível uma projeção igual da França, até porque a Alemanha continua a ser motor económico, não é? E neste caso o que manda é a economia, não haja dúvida disso. Mas o Macron não tem tido, digamos, essa frente, tem tido esta frente que o que mordos de calcanhar, peço desculpa a expressão, e que não lhe permite focar-se noutra perspectiva, se quisermos, mais de política internacional. E, mas neste aspecto, e eu trago este tema precisamente porque quero deixar claro que condeno Macron. A minha visão de Macron é muito negativa. Eu não consigo perceber como é que os ditos centristas e democratas e moderados aqui em Portugal, muitos conseguem ver em Macron um político cheio de qualidades. Eu vejo um político que é divisionista, que é bipolarizador, que é
que é manipulador, que faz constantes, uh, usar a expressão em espanhol, roguetes de políticos para se manter quase como uma figura, entre aspas, napoleónica, na forma como quer ser a charneira do sistema político francês, que também tem a sorte de ser um sistema que é constitucionalmente muito desequilibrado a favor da presidência e do executivo, e Macron quer ser esta espécie de figura muito à margem do progressismo atual que veio dos Estados Unidos e que infectou também a política europeia, e que eu já falei em episódios anteriores, ou seja, o Macron quer ser muito esta face de uma nova forma de fazer política, de uma política extremamente burocrática, centralizada no executivo, que relega pouco ou que se importa pouco com o voto popular, que centraliza o poder em instituições que nem sempre são as mais democráticas ou que perdem o seu elemento democrático para depois criar esta teia de burocracias e decisões técnicas inquestionáveis que retiram o poder à população autóctone, peço desculpa pelo lapso, e que não, como, lá está, que não ajuda à democracia, a democracia no sentido literal da palavra, democracia no sentido em que as pessoas vão a votos, escolhem o governo que as vai governar, os representantes que vão zelar pelos seus interesses no Parlamento, e passados 4 ou 5 anos escolhem outra vez e penalizam quem consideram que é necessário penalizar, ou beneficiam quem consideram que é necessário beneficiar. E Macron, a meu ver, com estas jogadas, estes golpes de gabinete, estas manobras de, ser amigo de X para depois condenar Y, mas depois troca a volta a X para ficar com Y, é o pior que há na política. Representa para mim uma política sem princípios, sem ideias, sem uma postura frontal e direta. Representa, acima de tudo, uma política de ilusões e de fumos e de nevoeiros e de manipulações e de conspiração, na qual eu não me revejo e na qual eu considero que Macron é um dos seus grandes representantes no plano europeu. Um político que sempre foi um tecnocrata, com todo o respeito. Há quem goste de tecnocratas, e eu percebo que até certo ponto todos os Estados precisam de pessoas capazes tecnicamente para gerir realidades complexas, seja elas quais forem. Mas a verdade é que nós hoje vivemos numa, num- numa ocupação tecnocrata que, do aparelho de Estado e do aparelho administrativo, está, a meu ver, a matar a democracia e a matar a hipótese de nós termos uma democracia, não só pela forma como as instituições estão a ser ocupadas, mas pela própria forma como o discurso está a ser estruturado à volta desta dicotomia do que é cientificamente ou tecnicamente correto e do que não é cientificamente ou tecnicamente correto, e há pouco espaço para a subtileza, para a nuance, para o discurso livre, para a possibilidade de haver discórdia, não é? De alguém discordar de algo. E, e nesse aspecto, aquilo que estamos a assistir em França é muito o corolário disso, na minha visão, e a polarização constante que estamos a sentir em França é precisamente o resultado disso. E quando olho para Macron e quando vejo Macron, vejo um político desgastado, uma espécie de Obama, que o resultado da sua presidência, que vinha cheia de esperança, que vinha cheia
de promessa é um país cada vez mais dividido, fragmentado, radicalizado e muito longe daquilo que era esperado ah, no início, quando estes movimentos apareceram, também muito graças aos órgãos de comunicação social que os carregaram, que os levaram ao colo. E, e não querendo repetir mais, deixaria as coisas por aqui. Foi o episódio desta semana. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha trazido alguma coisa para pensar e apontar-vos para temas que seja importante estarem atentos no futuro e espero contar com vocês para a próxima semana. Até lá.